Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus irmãos, esse vídeo aqui é para falar um pouquinho sobre um vídeo que um amigo, um jovem católico, me enviou no WhatsApp de um pastor, o pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, falando que a Igreja Católica ela faz aquilo que não agrada a Deus referente às imagens. Voltando ao tema das imagens. Mas só para vocês verem a malícia ou a desinformação que eles têm a respeito da teologia católica e da própria Bíblia, né? O entendimento da própria Bíblia. Parece que eles não entendem a Bíblia, não conseguem ler as Sagradas Escrituras, ou é pura malícia realmente para denegrir, para mentir, para defamar a Igreja Católica. Então veja o vídeo dele. Eu vou colocar apenas em áudio para evitar qualquer problema que seja, porque esse canal aqui não é nem para isso, mas como o irmão pediu, faça um vídeo sobre isso e coloque no canal, porque muita gente tem a dúvida que eu tenho. E ele ficou muito nervoso, um jovem ficou muito nervoso, achando que esse tal pastor aí tinha encontrado uma passagem bíblica que de fato falava contra as imagens católicas e proibia a imagem católica, qualquer uma que fosse. Então veja aí, escute o vídeo aí. A Igreja Católica é um dos lugares de maior reverência na adoração a Deus. É muito raro você passar na frente, na verdade eu nunca vi, você passar na frente de uma igreja católica, apostólica romana, e você encontrar gente falando bobagem na igreja, fazendo risinhos, essas coisas. Então, a Igreja Católica é um lugar de muita reverência. E isso eu admiro muito e creio que muitas igrejas deveriam ter essa mesma reverência nas horas do culto. Agora, apesar desse aspecto muito positivo, que é a reverência, realmente a presença de imagens contradiz aquilo que a Bíblia ensina. Eu vou ler um texto que se encontra aqui em Deuteronômio 4:15, e esse texto vai nos ajudar até o verso 19 a mostrarmos uma coisa, que Deus não aprova que façamos imagens nem mesmo de pessoas queridas para as venerarmos. Porque muitas vezes os teólogos católicos argumentam, não é? Não, nós não adoramos imagens. As imagens são veneradas, servem como uma fotografia para recordar de alguém especial. Não, Deus não aprova nem mesmo isso. Então, em Deuteronômio 4:15 a 19, diz o seguinte: no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam, fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher. Veja, para Deus, até mesmo fazer uma imagem para venerá-la em forma de um homem ou uma mulher, até mesmo tentando representar a Deus, para Deus isso é corromper-se espiritualmente. Ou a qualquer animal da terra, que aí os pagãos adoravam animais, não é? A qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Então veja, Deus não aprova realmente que se faça nenhum tipo de imagem que represente ser humano, até mesmo para venerá-lo. Por quê? Como disse Jesus em Mateus 4, verso 10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele. Então veja, o vídeo foi esse aí que eu coloquei o áudio.
Eu coloquei porque é 3 minutinhos, né? Dá para ouvir. Então veja, meus irmãos, o princípio é o mesmo. Em Êxodo 20, versículo 4, eles usam dizendo que pega o versículo 4, onde Deus proíbe as imagens, né? Então, Êxodo 20, só para você entender aqui que o princípio é o mesmo. Em Êxodo 20, no versículo 4, vai dizer assim: não farás para ti imagens esculpidas de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Então, eles pegam esse princípio de Êxodo 20, que proíbe todo tipo de imagem, e aplica às imagens católicas. Só que, na verdade, o texto só pode ser bem compreendido e com sinceridade, debaixo da verdade, porque o católico, o crente, né, eu digo aqui, aquele que se diz cristão, ele tem que buscar viver na verdade. Então, a verdade, para nos ajudar a interpretar esse texto, é o próprio Cristo e o versículo 3 do capítulo 20, que vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Então, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, aí ele vai e diz quais são os deuses. Aí fala das imagens. Não farás para ti imagem de nada. Aí, ou seja, essas imagens do versículo 4 são referentes a deuses. No Deuteronômio 15, 4:15, as imagens que é proibida já não são de deuses. São imagens que possa vir representar o próprio Deus. E ele proíbe. Por que ele proíbe? O sentido do texto está aqui no próprio versículo 15. Se você ler o capítulo 4 todo, você vai compreender. Veja o que acontece. Versículo 15 de Deuteronômio, capítulo 4. Ficai muito atentos a vós mesmos. Então a gente precisa ficar atento a nós mesmos, para não ser enganado por esse povo. Uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que o Senhor vos falou no Horebe, do meio do fogo. Então aqui você fica no versículo 15. Presta atenção no que é que Deus está dizendo aqui. O Senhor está dizendo que ele apareceu, né, no meio do fogo, no Horebe, só que numa epifania, sem apresentar imagem nenhuma, figura nenhuma dele mesmo, de Deus. E por essa razão, só se ouviu a voz do meio do fogo, semelhante ao que aconteceu com Moisés na sarça ardente. Moisés via o fogo, não compreendia o fenômeno, se aproximou dele e ouviu a voz de Deus. O princípio é o mesmo. Deus está ali, naquele fogo, manifestando-se naquele fogo no Horebe. E fala. Como Deus falou, mas não se apresentou de forma alguma, aí ele vai e diz. Veja o que ele diz no versículo 16. Não vos pervertais, né? Fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo. Veja, em forma de ídolo. Uma figura de homem ou de mulher. Então ele está dizendo, olha, eu falei com vocês do meio do fogo, mas não tem nenhuma imagem, não me revelei de forma alguma, de imagem em imagem alguma. Então, se vocês não me viram, só me ouviram, então não pervertam o coração de vocês fazendo uma imagem, seja de homem ou de mulher, para me representar. Por quê? Porque será apenas um ídolo, não será o Deus verdadeiro. Será um ídolo. Então essa imagem que ele diz aqui era para representar Deus. Nem de homem, nem de mulher. Aí ele coloca, ainda acrescenta, figura, né? Figura de algum animal terrestre, de algum pássaro que voa no céu, de algum réptil que rasteja sobre o solo, ou figura de algum peixe que há nas águas que estão sob a terra. Levantando teus olhos,
ao céu, e vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não te deixes seduzir, pensando, então esse é Deus. Então aqui está Deus. Para adorá-los e servi-los, são coisas que o Senhor, Deus, repartiu entre todos os povos que vivem sob o céu. Quanto a vós, porém, Javé vos tomou e vos fez sair do Egito, daquela fornalha de ferro, para que fosses o povo da sua herança, como se vê hoje. Então, meus amados irmãos, aqui o Senhor está proibindo fazer uma imagem de qualquer coisa que seja, homem, mulher, animais, répteis, ou até mesmo de alguém olhar para o sol, para a lua, para as estrelas e se prostrar para adorá-los, pensando que os astros ou qualquer uma dessas imagens que ele proíbe que faça, seja Deus, seja o Deus que se revelou no fogo. E se fizermos isso, nós estaremos criando um ídolo. Por quê? Porque o Senhor, porque Deus Pai, nunca foi visto por ninguém de forma direta, certo? Porque, por exemplo, em Êxodo 34, versículo 18 ao 23, Moisés, Arão e os outros anciãos que estavam lá em Jerusalém viram Deus, mas viram de forma subliminar, sem uma imagem real, sem uma imagem direta. E Deus diz, qualquer tipo de imagem que vocês fizerem, mesmo que seja para me representar, será um ídolo. Por quê? Porque vocês não me conhecem, vocês não me viram. Então, nenhuma imagem pode ser feita para representar Deus Pai. Porém, naquele tempo não se poderia fazer uma imagem que representasse Deus Pai. Porém, hoje nós já podemos fazer uma imagem que represente o Pai. Por quê? Porque basta que a gente faça uma imagem que seja semelhante a uma pessoa. Aí você diz, como assim, Denis? Você está contradizendo o que Deus disse lá em Deuteronômio? Não estou contradizendo, mas é isso mesmo. Por exemplo, veja, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Veja o que vai dizer. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Então veja, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Então Jesus, 100% Deus e 100% homem, é a imagem do Deus invisível. Jesus disse, Felipe, quem me vê, vê o Pai. Então nós não vimos, Deus Pai, mas nós vimos Jesus, o ser humano, a igreja, os apóstolos, viram Jesus. E quem vê Jesus, e quem viu Jesus, viu o Pai. Então, assim, já se abre um leque muito grande. E as imagens que nós fazemos não são ídolos. Não são ídolos. É totalmente diferente. No livro de Daniel, aqui está a passagem. Daniel diz que ele vê um ancião de muitos dias, de cabelo branco. No livro do Apocalipse também é dito a respeito de Deus Pai, aqui está, ele também vê, João, o evangelista, tem a graça de ver também o Senhor, sentado no trono, um ancião de muitos dias. Então, meus amados irmãos, olha, para deturpar, para destruir a Igreja Católica, para enganar, para inebriar, eles fazem de tudo. Isso que vocês ouviram aí desse camarada, você percebe nitidamente que não é uma interpretação verdadeira da Sagrada Escritura, mas é uma deturpação. Então, Deus que aparece no fogo não é visível, apenas audível. Então as pessoas só podem ouvi-lo.
Nessa ocasião ele diz, olha, então não façam nenhuma imagem para me representar. Êxodo 4 proíbe a imagem de deuses. E Deuteronômio 4:15 proíbe qualquer imagem naquela época para representar Deus, porque Deus não podia ser visto, Deus não tinha sido visto com uma imagem concreta. Só que no Novo Testamento, Colossenses 1:15, Jesus revela o Pai para nós. Então, a partir daí sim, nós podemos fazer uma representação de Deus sem cairmos na idolatria, sem criarmos um ídolo. Por quê? Porque já não é mais uma criação da mente humana. É uma revelação divina. Deus se revela no Novo Testamento como um ancião de muitos dias. E Jesus mesmo disse, quem me vê, vê o Pai. Deus abençoe você. Cuidado, fique atento com isso tudo. Porque essas pessoas, o que elas querem de fato é inebriar você e tirar você da Igreja Católica. Deus abençoe e fica na paz.